Salve, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui em São José dos Campos, na CY3, falando para todo o Brasil e fora também sobre a cultura racional dos livros Universo e Desencanto. Cultura racional, para quem está vendo pela primeira vez o nosso programa, ela, como o nome diz, é uma cultura, ela não é religião, não é seita, não é doutrina, nem filosofia. Um conhecimento dos movimentos naturais da natureza. E hoje o nosso assunto vai ser a nossa mudança vibratória. Então, gente, eu gostaria de falar para vocês que nós estamos aqui novamente com o Júlio e o Luiz para fazer parte do programa, né? Salve, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Salve, salve. Nós estamos também com um convidado bem especial hoje, só que eu vou apresentar depois para você. Antes disso, eu queria fazer uma leitura pequena, um trecho aqui do 19º fascículo da réplica, que ele começa falando o seguinte: os primitivos corpos eram os monstrengos, que não comiam nem bebiam. Viviam sobre a ação ainda da energia racional. Então, os corpos eram completamente diferentes. Com a evolução natural da natureza, em deformação e mudanças das eternidades, é que vieram tomando forma diferente. Na primeira eternidade eram uma coisa, na segunda eternidade eram outra, na terceira eternidade bem diferentes, na quarta eternidade, e assim sucessivamente até que tomou essa forma aí existente. Como assim? Há 5.000 anos passados eram bastante diferentes do que são. Há 10.000 anos, muito mais diferentes. Há 30.000 anos, muito mais diferentes. Há 50 anos, muito mais diferentes. E assim sucessivamente. E conforme vinham as mudanças das eternidades, as mudanças naturais da natureza e de todas esses feitos. Como agora, da fase de animal racional para a fase racional, como a eternidade de animal racional para a eternidade racional. Então, forma diferente. Alfabeto artificial de uma eternidade e cultura racional de outra eternidade, que é a fase racional. E assim foi o que veio se dando na transição das mudanças de eternidade, a mudança dos seres. Então, tomaram essa forma, a maneira que são, porque já foram muito diferentes em gerações primitivas. Eram quase que eternos, porque duravam demais. Duravam demais porque eram mais puros, não estavam de todos poluídos e degenerados. E em várias eternidades não morriam, secavam como um vegetal qualquer. Não apodreciam nem fediam, porque ainda não estavam de todo degenerados ou poluídos. Estavam ainda igualmente o vegetal. Estavam em comparação com a natureza do vegetal. Então, por ser de classe superior, duravam mais do que o vegetal e como duravam. Então, isso tudo é o que teria a ver com isso, com o que nós estamos falando hoje, né? Na realidade, a gente era muito mais ligado à natureza verdadeira, ao início de tudo, era muito mais puros, né? Nós fomos mudando essa frequência vibratória nossa. Então, eu gostaria de aproveitar, né, não perder tempo, e apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Wilson Figueiredo, lá da Suécia, diretamente aqui para São José dos Campos, gente. Então, Wilson, tudo bem com você? Tudo bem, senhor. Obrigado pelo convite. Queria agradecer a você, ao Júlio, ao Luiz,
ao Paulo aí das Y3, né? A equipe que trabalha com ele, por essa oportunidade de conversar sobre cultura racional. Então, para a gente que é um prazer receber você, viu? É muito bom. E eu gostaria também de ouvir você falando sobre esse assunto, né? Bem interessante, que inclusive você abordou muito bem isso aí no seu programa de sábado que você fez. Foi muito maravilhoso. Eu falei assim, vamos ver se a gente dá uma puxadinha para a gente falar sobre esse assunto, né? Assunto maravilhoso, né? Assunto maravilhoso. Então, fica à vontade para dar início. Eu acho que abordar esse assunto da primeira geração e entender. Inclusive, esse livro é o 17, é o 19 que você está falando, né? Eu estava lendo o 17 hoje e falando da mudança de um corpo para o outro, né? Da triangosfera. Então, a gente vê que nesse processo de readaptação, né? Da vida orgânica, a nossa forma de se comunicar é diferente, a nossa forma de viver é diferente, não existia a necessidade no momento, não tinha necessidade de alimentação, de beber ou de comer alguma coisa, e isso é algo que nos deixa vários questionamentos, né? Inclusive os questionamentos, por exemplo, os argumentos que podem ser sustentados, por exemplo, como uma pessoa ter surgido das águas, como a bordo da ciência, né? E transitou nesse período entre as águas até a Terra. E existem questionamentos científicos dizendo se a vida que se originou na água e veio para a Terra, né, uma vida anfíbia, como é que ela mudou nesse processo e o que ela fazia, né, qual era o tipo de alimentação que ela tinha na água, qual o tipo que ela tinha na Terra. E o Universo nos Encanto faz uma abordagem bem diferente, né, que nós não começamos dessa forma, que a vida realmente não tinha uma forma tão primitiva quanto é essa evolução de Darwin, né? E ele mostra um ser mais evoluído, um ser mais sensível, mais conectado com o universo, um ser que não tem dependência orgânica, né, nem de comer ou de beber, tem uma alimentação de conexão com essa vibração que você mencionou, né? A vibração era outra, a conexão racional era outra. E nesse processo, obviamente, o corpo, né, a duração do corpo era outro processo, inclusive, de envelhecimento do corpo era diferente. Então é um assunto tão interessante. E além disso, eu não tenho certeza se está no 17 ou 19, que ele fala sobre a telepatia, né? Que não existia a comunicação verbal. Então você vê a diferença de vida, né? Do início da natureza humana para essa que a gente vive hoje, né? Está no 19 mesmo, quando ele fala isso. Que a gente É do 19, né? pelo cérebro mesmo, né? Pela cabeça. Sim. Então, e é muito legal. Você quer falar alguma coisa, Júlio? Assim, é um ponto bastante interessante mesmo, né? Que mudança vibratória, ela se dá em toda a trajetória, né? Desde que saímos lá do mundo racional, surgimos na quarta eternidade, no quarto degrau como monstrinho. Ali permaneceu como monstrinho durante 7 degraus, 7 eternidades, né? Desenvolvendo esse monstrinho, passando por várias fases. E nesse momento ainda não havia manifestação da energia magnética. A imaginação não tinha começado ainda. Então, a gente vê que a vibração ali já era uma vibração mais próxima da parte racional, né? Do natural, de como era. Era mais pura a matéria, né? Não tinha tanta deformação. Depois de 7 degraus, né, nessa fase de monstros, veio mais 7 fases de selvagens, mudança novamente de vibração, outra vibração energética, até iniciar, né, a fase da imaginação, logo após essa fase de monstrinhos, né? Então, para cada período, né, nós conhecemos dentro da cultura racional essa explicação, a vibração é diferente uma da outra, né? Quanto mais para trás, vibração racional. Quanto mais para cá, né, vamos dizer, da 19ª eternidade para cá, já a vibração da energia eletromagnética, tudo mais deformado, né, Luiz? Tudo mais complicado. A cultura do animal racional é a cultura do chão. A cultura que a natureza adotou para educar todo mundo. A cultura da terra, a cultura da matéria. E o alfabeto artificial é o alfabeto que ela adotou também, a natureza,
para trazer uma educação para o ser humano, que iria viver naquelas condições que vieram viver aqui na Terra, pois haviam cortado os vínculos com a natureza verdadeira, com o nosso mundo de origem. Então, precisavam progredir de uma outra forma para tentar achar esse vínculo novamente, né? Então, o progresso da poluição e extinção dos seres, né? Que é porque essa maneira que a natureza achou é um progresso que vai a regresso, não um progresso que ia levar ao mundo racional, ia levar em termos, mas até lá ela vinha trazendo a poluição em todos os sentidos, né, Júlio? E a importância o Wilson, a importância dessa mudança agora que a gente precisa, né? Precisa ser feita, essa mudança de vibração, para que a gente possa atingir esse grau maior, porque você só vai provar que você está se evoluindo, né? Conforme você vai mudando essa sua frequência, essa sua vibração, vibrando num outro campo, né? Ele está aí? Sim, estou te ouvindo, Ah, tá. Então, Eu acho que é um assunto muito legal. Você abordou esse assunto em um outro programa e eu achei fundamental que a gente pudesse ter um paralelo, para quem está ouvindo e não conhece a cultura racional, para entender que a humanidade busca por mudança vibracional a vida inteira, né? A história da humanidade inteira foi isso. E quando a gente fala de ciência para dar suporte a esses argumentos, existem algumas coisas bem interessantes para falar sobre o estado vibracional que a pessoa vive hoje. E para falar de ciência, por exemplo, a gente fala de um experimento dos últimos 70 anos, que começa nos anos 50, de entendimento de frequência e vibração. E essa frequência e vibração, que alguns começaram a assimilar pela Terra, pela associação da Terra em Hertz, ela vai evoluindo para uma pesquisa científica, enquanto que de um outro lado começa o desenvolvimento do ECG, né, do eletrocefalograma. E nesse movimento de ECG, uma frequência e uma vibração específica, por um erro, por um acidente, por algo novo, ocasionam uma sensação chamada de OBE, experiências fora do corpo. Então a pessoa tem uma visão de que ela se deslocou, que ela saiu do corpo dela e ela levitou dentro de uma sala médica e ela conseguiu ver do telhado, né, inclusive um objeto que se encontrava no telhado. Isso virou um argumento científico, virou uma pesquisa. E a partir dessa pesquisa e dessa questão de frequência e vibração, começaram a entender o funcionamento das amígdalas, que é a parte de sentimento. Vem uma pesquisa posterior chamada Capacete de Deus, que envia umas ondas em frequências e vibrações para essa região das amígdalas, né, e tentando deslocar ou impedir o monitoramento do lobo frontal. E nessa diferença de ondas, de vibrações e frequências, para o estudante de cultura racional, a energia elétrica e magnética. Para quem não conhece cultura racional, são frequências em onda, pode procurar a pesquisa Capacete de Deus, vai na inteligência artificial, escreve, você vai ter tudo lá, tem documentário na internet sobre isso. Então começaram a descobrir que essas influências dessas energias em intensidades diferentes vão levando pessoas a posições de felicidade, mudança vibracional, de uma alegria intensa, mudança vibracional com mais intensidade, até a euforia e sensações de se ligar a Deus, de ver Deus, literalmente ver Deus. São experiências científicas feitas dentro de um laboratório, a pessoa isolada numa sala acústica sem nenhuma influência de áudio, com os olhos vendados, um capacete na cabeça, fazendo essa transmissão eletromagnética na cabeça. E pessoas de crenças, religiões diferentes e pessoas que não acreditam em absolutamente nada tiveram as mesmas experiências, né? Essa parte positiva. E a parte negativa, essas ondas iam influenciando, causando uma agonia, um medo, um desespero, um pânico, até ver essas energias na frente delas, né? Literalmente de olhos vendados, elas veem, elas sentem a presença de uma energia e veem uma energia extremamente negativa, o que outros chamam, né, desse lado oposto de Deus, que seria o lado do mal.
com pessoas que acreditam nisso e pessoas que não acreditam. Então, a partir dessa experiência, eles começam a entender que essas vibrações e essas frequências, até a própria frequência Schumann, né, e outras frequências que analisam as mudanças de estado de sentimento, né, de euforia, de felicidade, de harmonia, né? Por exemplo, os estados do sono, né, os estudos da alfa, beta, gama, as posições de frequências que você tem no dia a dia para dormir ou para viver. E isso vai sendo levado para o lado da espiritualidade com naturalidade, porque sempre lidou com isso, e o lado da ciência pesquisando essa influência da vibração, essa influência da frequência. E esses assuntos são levados para a área de neurociência, né, para quem estuda isso, e são abordagens da depressão, abordagens da tristeza, abordagens de sentimentos positivos, que são energias, e a cultura racional aborda essa mudança dessas duas energias do hipocampo, hipo abaixo. Então, nessa ciência que ainda está num processo que está em avanço, está em estudo, existe um grande nome, né, Sérgio Felipe de Oliveira, que faz uma pesquisa científica. Como ele é espírita, ele tem dois lados para argumentar, né, o lado espiritual e o lado material, científico, médico que ele é. E ele aponta, no entendimento dele, que a glândula pineal, que é epi, que está acima, ela tem uma influência nessas regiões do hipo, que está abaixo, em neutralizar, em converter esses campos eletromagnéticos. Esse é o entendimento de Sérgio Felipe de Oliveira. E o que eu acho interessante desse processo científico e racional, que na parte de frequência e vibração fica comprovado cientificamente e racionalmente que a energia racional ela é concentrada na energia, na glândula pineal, que é a epi, a epífice acima, e ela neutraliza a influência das amígdalas, que está no hipocampo, abaixo, a da energia elétrica e magnética. Então, quando a Sueli faz a abordagem de um programa de mudança de vibração, essa mudança vibratória, ela está abordando um dos assuntos mais delicados da espiritualidade, da religião, da ciência e da cultura racional. Aliás, é o principal assunto, não é isso, Sueli? O principal assunto da cultura racional. Exatamente, porque a cultura racional, o conhecimento nos traz justamente a isso, né? A essa mudança dessa frequência vibratória, e porque para você se evoluir, não adianta você apenas estar estudando o livro, mas você não sentir aquilo e você passar a praticar determinadas coisas, né, no dia a dia. É simples. As coisas a gente acaba aqui no dia a dia se envolvendo e entrando numa outra vibração, né? Uma outra frequência, cai, você fica mal e tal, e nós temos assim uma direção, nós temos um caminho a seguir. Então, o que a gente precisa agora é colocar isso tudo que a gente está aprendendo na prática, né? E a prática é que vai levar a gente e ajudar também a subir a frequência do planeta, a frequência da humanidade, de uma forma geral, né? E essa prática tem que ser diária, né? Todo dia em contato com o livro lá, lendo, explicando e praticando, e aos poucos vai entrando na frequência racional. Isso. E vai mudando a frequência e aí vai evoluindo, né? Cada dia mais evolução, cada dia mais até ficar ligado ao mundo racional. Eu vejo, né, que a cultura racional, ela, no conhecimento dela, ela traz para o ser humano, né, esse entendimento da formação da gênese do universo, né, como tudo se formou, a ação poderosa das energias em cada período, em cada fase, como o autor divide em degraus, eternidades, né? Hoje estamos na 21ª, e os respectivos comandos, né, dessas energias, como eu falei aqui no princípio, né, na primeira fase de 7 eternidades na condição de monstro, era uma vibração ali, completamente diferente do que é hoje. Havia até uma vibração mais racional, porque a parte magnética ainda não estava desenvolvida ou mais degenerada, né? A parte magnética é o resultado da degeneração. Quanto mais distante vai ficando lá do mundo racional, mais deformado vai ficando. Então, o conhecimento racional dá essa visão muito clara, né, de uma forma até acessível a todas as pessoas, né, que
precisam entender, porque ela não foi feita para um segmento científico, né, uma casta de pessoas com grande capacidade, né, de entendimento das coisas, né. Então, de forma mais simples, ela nos mostra todo esse mecanismo das energias até os tempos de hoje, né. E agora chegou a essa fase definitiva, a partir de 35, onde o Wilson falou, né, explicou muito bem sobre a glândula pineal, que essa máquina tem a sua energia própria, que é a energia que está vibrando, né, na natureza, a energia racional, e a pessoa só vai adquirir isso através do contato com a energia racional, que é através da leitura, não tem outra forma. Se bem que a áurea racional também já está encaminhando a humanidade para esse despertar, né, do raciocínio, mas a leitura é fundamental. E aí, realmente, esse desenvolvimento é que vai mudar o comportamento, ele vai conseguir botar na prática o que vem aprendendo, mas é um processo lento ainda, né? Um processo que não vai atropelar nada, tem que ser natural, né? E aí você estava falando que antes a gente estava mais ligado ao mundo racional, que não tinha desligado de tudo. A gente estava numa condição de monstrinhos, né? E deixou de ser aquele corpo de luz e para poder ter vida aqui, nos transformando nos monstrinhos nascidos do chão, e é um histórico muito grande. Então, esses monstrinhos, no começo, eles eram eternos também. Nem falavam, Não né? comia Não nada, morriam, não precisava não comer. fediam, É. né? Eles ficavam igual um vegetal qualquer. Não tinha idioma nenhum. Não. Se comunicavam pelo simples fato de estar vivo ali, de ver, olhar, observar, mas não tinha idioma. Então ficou longo período dentro dessa vibração energética, né, menos deformada. Mas eram seres completamente desconhecidos da própria origem por conta dessa transformação, né, muito forte que ocorreu. Verdade. Júlia, a mudança de... Só para fazer uma vírgula no assunto que o Júlio também mencionou, a mudança de vibração é uma mudança que ocorre naturalmente a partir de 1935. Então, com a união dos dois mundos, né, que é a razão de tudo essa estrutura que a gente tem hoje aqui embaixo, com a união dos dois mundos, a fase racional naturalmente vai mudando essa vibração. Essa mudança é uma energia que está indo, partindo, e uma energia nova que está entrando. Então, quem ainda não é estudante da cultura racional, que não conhece, está sentindo os efeitos dessa mudança, né? A mudança para melhor. Então, esse movimento energético, essa mudança vibratória positiva, ela vai neutralizando esses movimentos de negativismo do planeta, né? Esses conflitos de opinião, né? Essas questões que levam a humanidade à questão mais animal, né? E menos racional. E o nome animal racional, existe uma razão para existir, né? Não é um equívoco, não é um acaso, né? Que os grandes filósofos trazem essa inspiração, que é essa mudança que ocorreu a partir de 1935 para vibrar o planeta na energia que é de origem do ser humano, que é a energia racional. Não é isso, Eli? É isso mesmo. Você me fez lembrar, Wilson, na sua colocação também, que tem o outro lado, né? Também está pesando muito, além da vibração positiva racional que está aí, né? Tem a falta do alimento, da energia elétrica e magnética pela dona do pensamento aos seres humanos, e aí o ser humano também está ficando desprovido dessa energia que o alimentava, que o mantinha mais ou menos equilibrado, né? Por falta desse alimento também está vindo aquele sentimento de perda, né? Surgindo a agonia íntima, surgindo aquele desgosto de viver, não entendendo esse processo também, porque são dois momentos, né? O momento da evolução pela energia racional e o momento da queda pela falta do alimento da energia eletromagnética. Um movimento de transição, né? Transição de uma fase para outra. Então tem aquele... Por isso que ele fala que a transição traz o transtorno, né? Traz o transtorno, porque um está ainda ligado numa coisa, enquanto a energia da natureza já está completamente diferente, já entrou, já é outra, né? Então, existe esse choque, né? E é nesse momento que entra o conhecimento racional, né? Aí, desde 1935, praticamente, como eu falei da outra vez, é um tempo ainda curto, né?
porque se a gente vê quantas eternidades tem, então a gente vê que ainda nós estamos num período ainda de pouco tempo, né? Então, no princípio, Conhecimento, né? 35 foi ontem, vamos dizer, se a gente comparar com o tempo, praticamente. né, que tem o mundo, tantas eternidades. A eternidade é um tempo muito grande. Quem Verdade. fala eternidade no livro, a pessoa entende mais ou menos o que é uma eternidade, um tempo muito grande que não tem como medir. Porque uma eternidade, na verdade, tem 7 eras. Tem essa divisão ainda. Tem essa divisão. Wilson, como que você vê esse tempo que a gente tem, né? Porque a gente vê que, do jeito que a humanidade está caminhando, a gente está indo rápido para a extinção, né? Muito rápido, né? Então, o que você acha desse tempo? Eu vejo que, primeiro, a gente tem que lembrar que isso já ocorreu antes, né? A mudança da imaginação para o pensamento, ela já foi também um conflito, ela já foi algo que gerou essas dúvidas, esses questionamentos, inclusive de sanidade, né? Quem é esse povo que age de forma diferente? Então, essa mudança de vibração que o planeta, né, tem de tempos em tempos, ela sempre traz esse, aspas, desconforto para quem não entende, né? Para quem está nesse momento de transição, e essa calmaria para quem está vibrando. Eu lembro hoje desses assuntos sobre vibração, sobre diapasão. E você vê que o ser humano, nessa metáfora de diapasão, ele vibra com uma frequência específica. Então, cada ser humano está numa frequência. E essa vibração, ela só é afetada por uma vibração igual. Então, o ser humano que está na fase de transição entre uma fase e outra, que é a fase atual de 1935 para cá, do pensamento, entrando na nova era, né? Nessa terceira etapa final de evolução. Então, para quem está nesse processo e está vibrando nessa frequência, ele consegue sentir o positivo, né? E quem ainda não afinou esse instrumento, que é o corpo humano, né? Nessa frequência vibratória, nessa caixa que é cercada de água, que é afetada pela vibração diariamente, então sente essa agonia. Alguns sentem essa necessidade de mudança, alguns começam a se questionar sobre os seus valores morais, espirituais, e alguns se perderam no processo porque estão completamente fora de sintonia, né? Então são 3 exemplos de 3 grupos de seres humanos, né? Aqueles que estão vibrando na fase que já mudou, aqueles que estão no processo que estão sentindo a mudança e estão buscando pela mudança, e aqueles que realmente não querem a mudança. E a natureza, muito sábia no seu processo evolutivo, ela vai compensando e transformando uma energia em outra, né? Então, aqueles que não querem num processo vibrar nessa nova geração, nessa nova era, né, que é a energia racional, e começar a entender o porquê da angústia, da dor, dessa agonia que o ser humano possui, né, desse desequilíbrio diário. Então, para esses que estão nesse conflito, que parece que é o fim do mundo, parece que o mundo realmente vai de mal a pior, esse grupo ele vai sendo reformulado, né, energeticamente. E o outro grupo que se ligou começa a entender, começa a perceber a importância da vida, a importância da natureza, a importância de Deus no nosso dia a dia. Não é isso, Eli? É importante isso que você falou, foi muito legal, isso aí é muito bom. Principalmente para quem está ouvindo aí pela primeira vez a gente, né? Para ter esse entendimento. Realmente é isso mesmo. E quer falar alguma coisa? E a grande impositora de todos esses processos, né, de mudança de vibração é a natureza. A natureza que passou a administrar o mundo a partir do momento que ela viu que tinha um grande poder, né? A natureza, quando eu falo, é energia elétrica e energia magnética, formada lá no primórdio, no princípio, no 4º degrau, ali ela surgiu também, assim como surgiu os monstrinhos, instalado nesse monstrinho, está um habitante do mundo racional nesse monstrinho, a natureza também surgiu nesse momento, e depois ela, desconhecida da própria origem, mas sabendo que tinha um grande poder, começou a administrar toda essa mecânica aqui embaixo, né, mecânica material. É botar ordem no salão. E ela é que faz toda essa mudança, né, de fases, de monstros para selvagens, também deve ter sido um grande transtorno, porque o selvagem evoluiu em relação à fase de monstro. Mudou a vibração e ela forçou essa mudança. De selvagem para início da civilização, animal racional, também ela forçou essa mudança de vibração e as duras penas, né? Quem aceitou, progrediu.
nessa nova vibração, ou nova fase. Quem resistiu passou por um processo de transformação, o que está se dando agora novamente, né? Terminando essa fase do animal racional, da civilização, está em destruição, em liquidação. O racional deixa bem claro, é uma fase decisiva. Tem que se ligar, né, nessa nova vibração, essa frequência. Não perder o bonde da história. Exatamente. E tudo isso, né, Wilson, para mostrar, o livro está aí para mostrar para a gente a importância da gente se conhecer, né? A importância de você saber quem você é, o que você está fazendo aqui, de onde você veio, todo esse processo que a natureza vem fazendo para trazer a gente até aqui, nesse momento, para que a gente, essa fase, a gente já esteja preparado para poder ter esse entendimento, né? E saber que a gente tem solução e que tem o retorno de volta para casa, porque nós não somos daqui, esse corpo que a gente ocupa não é o nosso, né? É um corpo passageiro, deformado, provisório, e que precisa voltar, né? É isso? Quem está buscando por essa mudança, Sueli, de vibração, está sentindo essa vontade de mudar, essa vontade de sentir uma energia diferente, uma energia mais leve, uma energia que não traz esse transtorno, esse desconforto, né, que a pessoa sente. Então, quem está ligado na energia racional, mas desconhece a energia racional, porque está vibrando, né, já está vibrando na nova fase, é importante que conheça o livro Universo do Encanto em sua profundidade, porque não é um conhecimento que você vai perceber em um segundo, né? A linguagem é simples, mas é um assunto muito amplo, né, para entender a sua importância. A mudança de vibração é a mudança de uma energia que se encontra em você, que sempre esteve e sempre foi parte de você. Então não é uma mudança que você sente de forma dolorosa, não é algo imposto, é algo natural, como até disse também nossos irmãos aí, o Júlio, o Luiz e a Sueli. Isso acontece numa condição e num tempo específico. E esse tempo é o seu tempo. Então essa mudança que a Sueli começou a falar no programa de comportamento, ela vem nesse processo evolutivo de compreensão das coisas, né? De percepção daquilo que é correto, daquilo que é racional, dos valores, né, humanos. Na verdade, a ideia, né, de humanidade é muito distinta com relação à cultura racional. A cultura racional apresenta uma outra visão muito interessante sobre isso. Então, se você está buscando por evolução e por mudança, se realmente está chegando num momento que você quer mudar esse sentimento, né, essa angústia, lembra da parte científica para entender como um argumento. A cultura racional, ela traz isso em prática. E na visão de provas, né, que o estudante de cultura racional tem, ele percebe que essa mudança vai acontecendo com o tempo, né? Ele usa uma frase maravilhosa, né, quem tu eras e quem tu és, né? Olha quem você foi, né, e olha quem você é. E essa mudança vai acontecendo naturalmente. Então, todo esse conflito dessa fase que está indo embora, né, ela vai se desfazendo aos poucos, e você vai começando a vibrar numa nova energia, se ligando numa energia superior. Não é nada complicado, não é nada imposto, você não precisa fazer absolutamente nada, é simples, né? Com o contato com o livro, com o entendimento diário, você vai aprendendo como é que funcionam essas mudanças vibracionais, e só tem a melhorar na sua vida. É isso aí. É verdade, e a gente vai sentindo, né? Não adianta. Quando você para, você percebe como eu mudei, né? Você vê nas questões, às vezes, que aparecem no dia a dia, você teria uma atitude, você vê que você já mudou muito, você já vê aquilo de uma outra forma, né? Então, é onde você passa a ter mais equilíbrio, mais tranquilidade, melhora a saúde, melhora tudo. E assim vai. Só que eu acho que o Paulo está falando aqui, e tem um pessoal fazendo perguntas. Você pode passar para a gente, Paulo? Posso, Quais seriam as perguntas? Posso sim passar as perguntas aqui. Deixa eu só chamar aqui. O Fabrício Rabelo pergunta o seguinte: você acredita que o DNA humano possa evoluir? Você fala, Wilson. Isso é para mim a pergunta? Para você. A mudança do DNA já é uma prova em si que há uma evolução, né? Não existe um questionamento sobre isso, né? Naturalmente essa evolução acontece.
Você vê da forma como o próprio o Júlio também comentou sobre o início da nossa evolução, né, no aspecto racional, e para quem compara isso numa trajetória, né, científica, você vê que há uma mudança. Mas essa mudança entra em outro nível, né? A gente está falando de vibração aqui. E essa vibração, você faz um teste em casa, pega um diapasão, pega um copo como esse que eu tenho aqui, bem sensível, e você tenta mudar. Quando você vê que o efeito do som mexe nas águas, essa mesma vibração mexe no seu corpo, mexe no seu sangue, e essa alteração vibracional também mexe no DNA, é óbvio que mexe. Então tudo isso é muito, muito lógico que o ser humano vai evoluindo, né? E que essa alteração orgânica vá acontecendo. Ele falou, por exemplo, no início sobre essa questão telepática, né? A comunicação que a gente tinha sem o diálogo, sem o som. Ele falou no tipo de vida. Então houve uma alteração de DNA, né? De uma vida diferente do início, primitiva, né? Primitiva num certo aspecto, né? E na evolução desse processo até os dias de hoje. Então a civilização futura, ela vai sofrer uma alteração orgânica com certeza, alteração nos tempos de vida, né? Na duração do ser humano com certeza, né? E na conexão com o universo, com a natureza, com a vida, né? Isso também é uma alteração do DNA com certeza. A própria glândula pineal, né, que é o raciocínio, para nós estudantes da cultura racional, né, a função primordial da glândula pineal é a máquina do raciocínio funcionar, né? E ela funcionando, ela organiza todo o corpo, né, todo o aparelho. A pessoa transforma totalmente, realmente haverá uma mudança significativa. Em todos os sentidos, doenças vão desaparecer, né? E muitas coisas benéficas virão. Eu creio que seja já uma forma de mudança, né, nesse comportamento do DNA também, né? Eu acredito que desde que a gente se transformou em monstrinhos, o início da formação dos seres aqui na Terra, vem nos transformando o DNA cada vez mais em transformação para chegar até onde estamos agora. Sim. Vamos nos transformar para o mundo racional também. Ele diz, a energia racional, você entra pelos poros, pela respiração, por tudo, né? E o DNA... Pode assim, falar, eu só lembro um detalhezinho. O DNA principal, né, Wilson, para todos aqui que estão aqui presentes, o DNA principal que nós entendemos é o corpo de energia racional, que é o responsável de existir um animal racional. Sem esse corpo de energia racional, não existe, né, esse ser, essa categoria de animal racional. Então, esse poder da energia, né, de gerar vidas, como o racional fala, num pingo d'água está a planta de uma vida, né? Ali vão ser feitos vírus, microvírus, micróbios, para formar o ser humano. Causa o sêmen, né? Então, esse corpo de energia racional é o principal DNA, é o DNA do animal racional. Depois há divisões, as alterações, né, naturais que vem aí, né? Mas ele fala dos engenheiros, né? Essas fagulhas são engenheiros, na verdade. Então, o DNA, ele traz... O que é interessante, até a ciência tem um questionamento sobre isso, né? Sobre a vida inteligente. Então, você observa que o questionamento é como pode uma vida, né, tão microscópica, tão pequena, tão singela em sua estrutura, né? Ele possa criar um corpo tão complexo. E é uma máquina complexa. Então, o DNA... ele traz essa origem, né, de que esse corpo precisava se locomover, esse corpo precisava se alimentar, né, esse corpo precisava ver, né, e essa forma de comunicação é uma fórmula genética. Então essa alteração de DNA, olhando para o passado e para o presente, é uma modificação de um código, né, escrito por nossos antepassados, né, nessas mudanças de geração em geração, de vida em vida, de eternidade em eternidade. Nós estamos mudando essa condição de vida para uma condição atual, né, de animal racional, mais consciente, menos bicho, né? E nessa mudança de DNA vai entrar uma classe posterior de racional mais consciente, de racional para um aparelho racional completamente sintonizado e vibrando, como é o tema do programa, né, na energia racional. Então esse processo é um processo de evolução do DNA, de conexão com a energia racional. Então, como a Sueli falou, pelos poros, né, pelo ar, pela alimentação, tudo isso vai ser energia racional vibrando na estrutura do corpo, que é o DNA. Né?
É isso mesmo, mas acho que tem mais perguntas, né, Paulo? Tem sim. Hoje a gente tem que aproveitar você também aqui, viu? Aproveitar. O pessoal que faz perguntas. Quem Fabrício, sou eu, sou ele. Imagino, você dá muita palestra. Fabrício Rabelo, ele pergunta o seguinte, né? Ele é estudante de cultura, esse rapaz? Não sei. Fabrício, fala aí se você é estudante de cultura racional, você está ouvindo agora, né, pela primeira vez? Ok. Ele está assim, o que representa quem tirou as amígdalas na infância? Ah, Ele fez essa pergunta na hora que vocês estavam falando sobre a Não, energia. mas não é essa amígdala que a gente estava falando. A gente estava falando de uma amígdala. Entra na inteligência artificial, o nome dele é Fabrício, não é? Fabrício. Fabrício, faz uma pesquisa na inteligência artificial sobre o capacete de Deus e ele vai mostrar a região que afeta, né? Isso é dentro da sua cabeça. Então, uma região específica que ela trabalha com as suas emoções, positivas e negativas. Então, essa sensação positiva, sensação de agonia, depressão, tristeza, pânico, tudo isso envolvido nas amígdalas, né? É uma área específica, não tem uma ligação com essa aqui não, tá? Ele está falando da sua cabeça. viu? Importante, muito legal essa explicação. E aí, Fabrício, você tem mais alguma pergunta dele? Não, dele não. Ele encerrou aqui. Tem alguns comentários da Elizabeth Teodoro. Regência vibracional é a única em cada pessoa. A Teresa Teodoro, não devemos baixar o nosso nível de consciência, somente raciocinar para não vibrar em campos negativos. E a Sônia Regina, ela diz o seguinte, textos 10 da tréplica. Então, de meio em meio segundo, mudam os ciclos e as influências naturais da natureza. Por meio de meio e meio segundo, os astros, a posição é arquidoférica, fazem as suas mudanças. Isso me faz lembrar que a Sônia falou agora, né, sobre os astros, e que todos os seres da natureza, as 7 partes que nós conhecemos na cultura nacional, estão no estado de vibratório permanente, né, contínuo, né, não tem parada, né, Luiz? A lua vibra, as estrelas vibram, os vegetais vibram, todos esses seres estão vibrando e transmitindo para influências para todos, né? Como seres influenciados tremendamente por todas essas vibrações. Por isso que o movimento raciocínio é que vai equilibrar tudo isso, né, na máquina de cada um, para que ele melhore nesse estado vibratório. Porque a gente ele está acima. Oh, perdão, se ele pode falar. Perdão. Pode continuar. Não, porque ele está acima, é epi, né? Ele está acima. Então, por ser a epífice, né? Por ser a glândula pineal, ele tem controle sobre o hipocampo, que está abaixo. Então, tudo isso que a gente está falando de vibração, ele falou sobre um tema importante, né? Tudo vibra, né? O que não vibra na natureza, né? No universo. Então, os nossos estudos são baseados na natureza. A vibração toda que a gente aprendeu em frequência é com a natureza, né? Está aí a frequência Schumann, né? Está aí esses estudos. Então, é importante falar também o que ele mencionou e que a Sônia também mencionou. A influência desses astros, a influência das estrelas, a influência da natureza, da água, da terra, né? Então, essas vibrações afetam no hipocampo, né? No que está abaixo. E para quem está ligado na energia racional, né? Com a epífice que está acima, está no controle disso. Então, está muito mais tranquilo, mais harmônico, porque não sente as diferenças dessas vibrações, não é mais afetado por elas, né? Então, esse diapasão, né, energético, essa energia magnética, ou diapasão elétrico, essa energia elétrica, não mexe mais no diapasão orgânico humano, né? Ele já não vibra mais em uma frequência baixa. E para provar isso, a gente pega 2 diapasões de frequências diferentes e você vê que o maior, ele não tem aquela interferência no menor. Então, é preciso que os 2 estejam em harmonia. Então, para quem está ligado nas energias elétricas e magnéticas, está no hipo, está abaixo, está sujeito a essa alteração de Sol, Lua, estrela, né, dos astros, né, como foi abordado. Mas para quem está ligado à energia racional, não está sujeito a essa alteração, não é isso? Eu falei correto? É verdade. Porque a gente... O Fabrício, só para responder aqui, o Fabrício ele mandou aqui, não sou estudante, estou ouvindo agora, né? Então, agradeço a resposta aí. Bacana. Um abraço. Só falta agora o Fabrício pegar o livro, né? Pegar o livro e iniciar o estudo da cultura racional. Fala para ele deixar o endereço que a gente vai dar de presente para ele o livro. Isso, olha aí, viu, Fabrício? Deixa seu endereço e a gente envia para você de presente o livro, viu? Para você
tomar conhecimento, tá? E o importante disso tudo que a gente está falando, porque a gente convive nessa vida, né, com várias pessoas com diferentes vibrações, né? E músicas, e coisas, sons, coisas que estão aí na rua, no lado, onde você vai. Então, Constantemente bombardeada. constantemente bombardeado. Então, você tem que estar realmente ligado, focado nessa energia que está regendo a natureza agora, para você conseguir ter esse equilíbrio, né? E passar, ter esse controle para melhora de tudo, melhora na saúde, melhora, como você falou, no prolongamento dos anos de vida, né? Em tudo Esse é o mais. testemunho, né, que nós, estudantes de cultura racional, a gente dá esse testemunho a partir de um certo tempo de leitura, né? E a gente passa a entender que a energia racional é uma energia que vibra num estágio, né, num estado bem superior à vibração da energia eletromagnética que nos formou aqui na matéria, e os resultados são positivos, a pessoa vai melhorando em vários sentidos, mas é gradual, né? Não é de uma hora para outra também. É um processo evolutivo. Processo evolutivo, né? E a gente precisa realmente, é isso, focar mesmo, focar no conhecimento, porque quando fala, o racional superior fala, leia, né, estude, porque você ligado ali, você estudando, você está recebendo aquela energia, né? Você está aí nos livros, em forma de letra, você vai recebendo essa energia, você vai se fortalecendo com ela, para você poder se equilibrar nesse campo que nós ainda estamos aqui, né? Vivendo. Então, não tem jeito. Então, para a gente que está aqui, há essa necessidade, quando diz leitura, e são vários volumes, é para você realmente ter que ir fazendo essa limpeza desse campo eletromagnético que está enraizado, e você ir liberando É natural, devagar, né? né? Natural. Nós somos seres elétricos e magnéticos de formação natural, mas nós temos a parte superior que está na epífise, né? Está na glândula pineal. Ela desenvolvida, vai haver uma revolução, né? O ser humano será um outro, vai ser um outro ser completamente mudado, né, Luiz? É só reforçando, esse conhecimento, ele abrange 42 cursos conhecidos da mente humana, mais 28 cursos ditos transcendentais. Tudo isso você vai aprendendo numa linguagem simples e humilde, você vai aprendendo no decorrer desse conhecimento. Então, aqueles cursos que é desenvolvido nas faculdades, nas escolas aí, tem tudo aqui numa linguagem simples e humilde. Mais 28 cursos transcendentais que o ser humano nunca tinha ouvido falar. Então, tudo isso está no livro do E para quem não conhece, né, é importante saber que você pode estudar em casa mesmo, você não tem local nenhum para frequentar, templo, sinagoga, casa de pregação. É você e o livro, porque você já tem esse ser dentro de você que vai receber a energia do natural dele. Então, vai ficar equilibrado por isso, né? E o Wilson, você estava falando no seu programa de sábado, você citou bem os sons, né? Você citou o pessoal do budismo e outros. Sim. Então, isso também é legal que você pudesse falar para a gente um pouco. Na história da humanidade, Sueli, isso já vem em todas as partes que o ser humano está buscando por Deus, né? Então a gente fala de vibração desde os primórdios, quando os instrumentos eram tocados, né, para essas autoridades, para esses seres superiores, né, que são considerados deuses. No Egito Antigo, essas câmaras vibracionais para as músicas, né? Eu estava vendo hoje um assunto interessante, eu tenho que te mandar essa lista porque é um assunto muito profundo, muito amplo, mas ele fala sobre o Om, né? Om, a vibração, né, que eles consideram como uma vibração divina dentro do budismo, e no sânscrito, então, talvez no hebreu também, nas línguas mais antigas, são consideradas vibracionais também. Então, quando você usa na sua oração dentro da igreja, os cantos gregorianos, né, são vibracionais. Esses instrumentos dentro dessa igreja de pedra, né, também ela passa esse efeito vibracional.
Então é tão legal que a gente veja que já faz parte da nossa história, né? Essa mudança de vibração, onde alguns procuravam por Deus, procuravam por frequências superiores, por vibrações superiores desde os nossos primórdios, né? Como seres humanos primitivos, né? Então eu abordei esse assunto porque realmente é um assunto muito interessante, muito amplo, né? E você buscou realmente uma área muito delicada que todo mundo busca, né? Quem é que não tem o interesse de mudar a vibração do corpo, né? Então tem gente que usa alimentação para mudar a vibração do corpo, tem gente que busca por música, né? Por processos de meditação, inclusive a frequência de meditação e o sono também é medida em frequência, em hertz, né? Em vibrações. É muito interessante esse assunto. Estava vendo também um pessoal aí que estuda medicina chinesa, explicando vários sons que você faz com a boca, que, por exemplo, ativa o seu coração, o seu pulmão, o seu rim, são vários sons, né? Isso aí, nós estamos falando de uma vibração diferente do que a gente está tratando aqui, mas também é coisa que ajuda, é conhecimento, né? Então, é muito importante. Agora, com o estudo da cultura racional, isso aí vai sendo naturalmente, né? Essa vibração é uma forma de energia mesmo, o bacana é que a cultura racional te dá uma visão, né, do que você é, do que a natureza é, a relação nossa, né, ser humano com a natureza. A própria natureza, ela tem os seus sons próprios, né? O vento, ele gera um som, as águas, né, também fazem o seu som. As notas musicais estão na natureza, né? Ninguém inventou a nota musical, o dó, o ré, o mi. Esse som já está na natureza. O instrumento apenas ele capta esse som, organiza melhor e aí o homem tem condições, né, de manipular esse som. Porque a natureza dá tudo, né? O Wilson falou do diapasão, né? O Wilson, o diapasão, que eu saiba, é um instrumento que o músico usa para afinar o seu instrumento. Ele sopra ali o aparelhinho chamado diapasão, que gera um som, ele vai buscar no instrumento dele aquele mesmo som. Afinar. Você falou no diapasão. É esse diapasão? Eu falo de metal, aquele de metal. O garfo em inglês ele tem um outro nome, né? É aquele garfo de metal que você bate e ele vibra, né? Então, na tradução que eu vi hoje é diapasão, né? Então, essa vibração, ela transmite de um instrumento para o outro. Eles usam, inclusive, para quebrar o próprio cristal, né? Pela frequência, porque a frequência do copo acaba entrando na mesma frequência do diapasão, né? Então, a gente está falando de uma vibração e de uma frequência específica, né? Mas, falando de energia racional, essa mudança, como até a Sueli falou, é uma mudança natural. Então, esse processo de afinar o teu instrumento orgânico, né, que é o ser humano, ele vai se ajustando a uma nota, como deu agora o exemplo do Júlio, né, de Dó a Si. Na frequência Schumann, ou quando alguns procuram a espiritualidade, narrando que quanto mais alta é a frequência, mais próximo de Deus você está, né, alguns colocam 1000 Hz, né, isso é uma medida humana, né, a cultura racional ela vai elevando essa condição, porque é um conhecimento elevado, para que você se sintonize em uma frequência. Não é do dia para a noite, né, que você vai mudar isso, mas na parte da rotina, da prática, das mudanças de comportamento, nas mudanças de entendimento. E isso vai mudando o teu estado emocional, o teu estado o próprio entendimento, né, Sueli? A mudança de entendimento é que vai alterando esse processo, né? Então, esses dias eu estava ouvindo, assim, porque agora eu estou morando em casa térrea, e aí de manhã ouvindo um passarinho ficou horas cantando ali perto, né? Estava falando, nossa, mas que calma que traz para a gente, né? Você vê, é um serzinho e ele vive a vida está no dele, estado ele vibratório está no estado ali, né? dele, entendeu? Comunicando daquela forma. É o jeito dele mesmo, ele é totalmente a natureza. Né? Os vegetais também estão ali naquela quietude do próprio vegetal, eles estão ali vibrando, né? Se comunicando também. Aliás, tudo, né? Tudo está em vibração. Tudo está aí. Mas aquilo que está vibrando realmente, natural, está ali, natureza, no estado dele, você vê como é diferente, né? Quando você para observar a natureza, né? Ela ensina você com tudo, nos mínimos detalhes, te dá todos os exemplos. E o conhecimento racional tem esse poder, né, de afinar o ser humano, porque o racional mesmo fala que nós somos seres desafinados na vida, né? Um ser desafinado, ele só cria problema para ele mesmo, né? Esse é o famoso triunvirato, né?
virar a chave do eletromagnético para a energia racional, você vai conseguir tudo isso, né? Então, ser afinado Afinadíssimo. completamente, afinadíssimo. Você sabe que tem um filme, a Sueli me lembrou, falando do passarinho agora da natureza, eu me lembrei de um filme chamado O Fenômeno, eu acho. Se eu não me engano, aquele rapaz que fez o Grease, né, aquele filme dos anos 50 famoso. John Travolta. John Travolta, então, ele fez um filme chamado O Fenômeno, que ele recebe uma pancada de uma energia da natureza, e cada vez que ele recebe esse golpe dessa energia, ele muda e fica diferente, e ele fica mais inteligente, mais sensível, estuda mais e aprende mais. E ele, no processo do filme, ele vai tomando essas pancadas energéticas, essas mudanças radicais, umas 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. No final do filme, ele atinge o ápice da evolução humana, o ápice da vibração humana. E nesse ápice da vibração, ele interage com a natureza, ele olha para uma árvore, ele sintoniza da frequência da árvore. Então ele se sente como sente a árvore. Então a árvore é sensível aos ventos e ele se torna sensível aos ventos. Então o que você falou agora eu lembrei porque você se ligou na vibração do pássaro, né, enquanto cantava, e você entrou em sintonia com ele. É basicamente o que eu lembrei do filme. Impressionante, Wilson. Vou falar aqui uma coisa. E aí, ele começou a vir todo dia, no mesmo horário, sabe? Cantar, né? Aí eu comecei a falar com ele, falando assim, eu vou chegar perto, mas não vai embora não, tá? Fica aqui, entendeu? Canta mais um pouquinho para mim. Não, eu cheguei até um certo ponto, não fui lá perto, né? Ele gostou da audiência. Acho que ele gostou. Nas ciências, Wilson, se fala muito em estado alfa, né? Eu lembro que nos anos 70, nos anos 80, a moda era falar em atingir o estado alfa, estado beta. Entrei em alfa. Entrei em alfa. E depois, com a cultura racional, no meu caso, né, quando cheguei à cultura racional, eu comecei a entender o que seria esse estado alfa, ou mesmo superior a esse estado alfa. Né? Não vou falar muita coisa aqui, porque eu não lembro a característica do que é estar no estado alfa. Mas, você vê, tudo está ligado à vibração, né? Todos buscam uma vibração melhor, né? Para evoluir, para crescer e ter entendimento das coisas. Mesmo aquelas pessoas que estão hoje aí meio tristes, que não fazem cultura racional, estão com aquela saudade de alguma coisa, né? Saudade da origem, talvez, aquele banzo africano, que diz o africano, né? Vai conhecer a cultura racional e vai pensar assim, o que é a energia racional e a volta para casa chegando perto. E é isso, a natureza ensina tudo, né? E a gente se distanciou tanto dela, né? E aí, quando você começa a se reconectar com ela, você vai sentindo nas mínimas coisas. Através da cultura natural. Através da que é a cultura da natureza. Da natureza, que é a cultura racional. E é a cultura da natureza porque a natureza está a favor, né, da energia racional que está vibrando no universo. Ela quer que todos agora, né, cheguem nesse estágio, nessa vibração, nesse nível de frequência. Né? Ela quer isso também, porque ela já se conheça. Mas, Wilson, e aí mais umas palavrinhas para a gente? Tem alguém fazendo mais alguma pergunta aí? Não, né? Tem bastante comentário aqui, né? Tem quantas pessoas vendo a gente? Tem 416. 416. Dá uma passeadinha aqui. Isso. A gente pode ver aqui a Sol Silva, Valdo Viana, Fabrício pergunta, João da Silva, Prosa de Minas, Marta Viana. Abraço a todos, né? Elizabeth Teodoro, né? Maria Cecília dos Reis, Charlotte. A Charlotte aqui é fora do país, porque está mandando um raio aqui, né? Hi, Charlotte. Right. Marta Viana, Juliana Rodrigues, Paulo Castro, Felipe Paixão, deixa eu ver, Ricardo Rodrigues, aqui. Sônia Cristina Palma. Sônia. Elizabeth Neves. Elizabeth. Já falei, Leocádia. Passando aqui também. E Paulo Loreto. Um abraço. Um abração, Paulo. Aqui.
Tá? E é isso aí. Bom, a gente agradece aí a companhia de todos, né? A participação de todo mundo. Passa rápido, viu, Você tem alguma Wilson? consideração final, Wilson, para passar para os... Só agradecer a vocês, dar os parabéns. O programa, são 80 programas, né, Sueli, agora? É 80. Você está no... Eu olhei pelos 80 programas, que venham muitos outros, né, que vocês consigam atingir os corações nas vibrações racionais. Agradecer aí ao Paulo pelo suporte, a ZY3, agradecer os meus irmãos que fazem esse programa maravilhoso e desejar muita luz racional para você e para a audiência. É isso. Obrigada, a gente que agradece, viu, o seu convite que foi feito, você está participando com a gente, eu acho que foi muito bom, deixou a gente bastante feliz. Espero que você possa participar outras vezes, porque uma hora passa tão rápido, né? A gente tem tanta coisa para falar de cultura racional. Foi uma honra, viu? Legal mesmo. Wilson, fala um pouquinho para a gente, para as pessoas também conhecerem, as pessoas que não te conhecem, né? E essas pessoas que estão nos vendo aí pela primeira vez, sobre o seu trabalho, de onde é que você está falando e os trabalhos que você faz também na TV, né? Que você tem aí pelo mundo. Podia passar, aproveitar. Eu sou estudante, assim como meus irmãos aí da rádio, eu sou estudante de cultura racional. Eu cresci nesse movimento maravilhoso, né? Que é a cultura racional. E eu passei uma vida no Brasil, né? Até hoje, eu hoje moro na Europa, moro na Suécia. E a gente divulga esse conhecimento na Europa. A Europa tem recebido de braços abertos, né, com todas as dificuldades que a Europa encontra, né, inclusive na questão religiosa, a gente tem conseguido passar e fazer doações de livros por vários países, né, então tem sido um trabalho magnífico poder servir, né, a fase racional e ajudar nesse processo de anunciar a nova fase, né, que está em vigor desde 1935, que é a fase racional. Então os conhecimentos são passados em vários idiomas, a gente tem aqui cerca de uns 12 ou 14 panfletos em línguas diferentes, e a gente vai viajando, assim, sempre que dá. A gente fez divulgação na Letônia esse ano, fizemos na Lituânia, a gente vai fazer agora na Finlândia em breve, né? Fizemos na Estônia 2 vezes no início do ano, a gente está viajando. E Suécia, que tem que fazer também, a gente faz de vez em quando, numa cidade ou outra, né? Está avançando, é isso. Maravilha, né? Junto com você, Wilson, você tem uma ideia de quantos países participam com você nesse trabalho aí na Europa? Quantas pessoas ou quantos países? Eu não ouvi. Não, quantas pessoas divulgam cultura racional junto com você ou separadamente? Olha, em caravana nós somos 4, né? Mas a gente não tem um registro, né, de contato com as pessoas. A gente viaja, né? E nesse tempo de viagem, dependendo do país, por exemplo, Lituânia foi um dia esse ano. No ano passado foram, acho que 2 ou 3, não foram 2 dias no ano passado. Então, na Letônia foi mais intenso, foram quase 10 dias. Então, dependendo da situação, a gente vai doando os livros e não tem registro, né, de para onde vai o livro. Às vezes a gente ouve China, por exemplo, Japão, né, Alemanha, como ela falou. A gente conversou esse ano com gente da Argentina, com chilenos, né, na Lituânia. Portugal, vocês têm aí. Portugal, né? Assim, então, a gente não tem registro. A nossa caravana são só 4 mesmo, mas estudantes de cultura racional pela Europa, tem vários, né? Eu já fiz doação de livros para a Irlanda, fiz doação de livros para a Inglaterra, acho que 2 pessoas na Inglaterra, fiz doação de livro para Portugal, mandamos para a África, né? Que mais? Eu mandei livro para o Egito, que a Pavana me pediu. Então, sempre que alguém pede, a gente pode atender, a gente atende, né? Então, é isso. Maravilha. Parabéns. Então, mais uma vez, vocês, a gente agradece e a gente já chegou ao final do programa. Vamos junto, todo mundo aqui, dar um salve, tá, Wilson? Vamos dar um salve para o pessoal, convidar para na próxima terça-feira, onde é que está esse aqui. Na próxima terça-feira, né? Estarmos juntos novamente. Salve a todos. E amanhã, na Rádio Web União Racional, Piauí, às 20 horas. Então, até a próxima terça, gente. Salve, Wilson. Salve, Wilson. Salve. Você acabou de assistir o programa Cultura Racional. Livros Universo em Desencanto com Sueli Simão. Até a próxima!
Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Obrigada!